Caros amigos, tudo bem? Pois é, estou aqui mais uma vez, peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Meu nome, para quem ainda não sabe, é Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. É importante que vocês vão lá na página do YouTube, façam a sua inscrição, ative as notificações. É preciso crescer essa página para que esse vídeo possa ser mais divulgado. Então eu estou aí gostando dessa companhia, muitas pessoas ali comentando na página e eu respondendo à medida do possível, mas é isso aí. Gosto de estar aqui com vocês e espero que essa convivência se prolongue por muito, muito tempo, tá bom? Então, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bem, eu poderia iniciar essa semana tratando de assuntos amenos, como assim a postura colegial, infantil e assim de diretor ou presidente de centro acadêmico, dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora do Superior Tribunal Eleitoral, coisas assim ridículas, participação de eventos colegiais e acadêmicos, e outras declarações, mas não é o momento. Também poderia falar alguma coisa a respeito daquela CPI do circo, que agora está pressionando o Procurador-Geral da República a aceitar a denúncia, a gerar os inquéritos em cima de uma coisa que é eminentemente política, não tem nenhuma prova, não se foi atrás de nenhum desvio, ali é tudo narrativa. Inclusive, o próprio procurador deu uma cartada aí de abrir esses processos para que se tornem públicos, exatamente para as pessoas não dizerem que ele está lá engavetando alguma coisa. Ou então poderia falar da operação da Polícia Federal lá em São Paulo, o governo Dória, a gestão Dória, que teve lá um desvio de 68 milhões de reais de superfaturamento na compra de respiradores. Mas o assunto agora é meio sério, nós estamos entrando em guerra, e é uma guerra que vai afetar o mundo inteiro, é uma guerra regional. Já tivemos alguns conflitos aí nas últimas décadas regionais, mas esse envolve diretamente uma superpotência que tem em seu arsenal armas de destruição em massa, armas nucleares. Então, para começar, né, a primeira coisa que é vitimada numa guerra é a verdade. Então, para a gente fugir um pouco das narrativas, eu vou tentar fazer uma linha de raciocínio aí com fatos. E para começar, nós temos ali a Ucrânia e a Rússia, né, que são vizinhos. Tem uma história que se mistura ali desde sempre, né? A própria formação do povo russo vem daquela região da Ucrânia. Então, existe uma afinidade histórica muito grande. Houve também grandes problemas após, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, quando a Ucrânia foi anexada à força à União Soviética. Houve ali, por parte do Stalin, um horror chamado Holodomor, que praticamente dizimou milhões de pessoas naquele país. E existe muito ressentimento por um lado, existe por outro muito nacionalismo, por parte até dos russos que ocupam determinadas regiões ali, que se consideram russos e que consideram a Ucrânia parte da Rússia, enfim. Mas o fato é que o que provocou isso tudo? Desde que foi criada a organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi exatamente uma união do Ocidente contra o avanço do comunismo, se armou as fronteiras da Europa exatamente para dividir, né, o leste do oeste europeu e proteger o mundo, né? E aí o Ocidente, como grande xerife contra o comunismo. Acontece que caiu a União Soviética. Hoje a disputa não é mais tão territorial, a disputa é por informações, por tecnologia, mercados, influência, e isso, mas de qualquer forma a OTAN continuou expandindo, né? E durante esse período pós-guerra, que ela falou não estava em tratado, mas que não haveria uma expansão após a queda da União Soviética, o fato é que a OTAN expandiu sim. E foram 4 expansões, e agora, que seria a 5ª expansão, seria exatamente a anexação, né, dentro do tratado da Ucrânia. E nessa hora, o presidente russo, Vladimir Putin, que está há 20 anos no poder, que é, na verdade, um ditador, é o czar russo, né? Assim como a China tem lá o Partido Comunista, que tudo comanda, o poder totalitário, na Rússia não é diferente. Ele é uma democracia de fachada, na verdade, quem manda ali é o czar. E ele avisou que não ia permitir. Por outro lado, o Volodymyr Zelensky, que, na verdade, não tem uma tradição política, era um comediante no seu país e foi eleito com um voto de protesto, afinal de contas os ucranianos estavam cansados de seus políticos, e aí fizeram esse voto, votaram nesse comediante, e ele começou a desafiar a Rússia, se aproximando inclusive do Ocidente e, de certa forma, sinalizando que ia aderir a esse tratado, que é um tratado militar, né, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, exatamente para ser uma força de oposição, obviamente, à Rússia. Eu acredito que o presidente
passou a cutucar o urso com vara curta. Ele avisou para o Ocidente que não ia permitir isso, e, na verdade, a gente tem que entender o lado também, o outro lado, que é o lado russo. Vamos supor, né, que a Venezuela fizesse um tratado aí com a Rússia e permitisse que se montasse uma base militar com mísseis intercontinentais dentro do território venezuelano. Será que o Ocidente ia aceitar isso com calma? A gente tem que lembrar lá na década de 70 do século passado, a crise dos mísseis russos em Cuba, que quase provocou a Terceira Guerra Mundial. Então não é bem assim que a banda toca. Então a defesa dos interesses da Rússia será mantida pelo presidente. E aí ele aproveitou, usou um argumento que tinha lá os separatistas, né, dois grupos separatistas, duas repúblicas dentro da União Soviética, bem na fronteira da Rússia. Aliás, perdão, União Soviética, a gente volta lá da Guerra Fria, mas não. Existiam ali duas repúblicas que agora pediram a independência, e essa guerra, o primeiro pretexto, né, para começar essa guerra foi exatamente reconhecer essas repúblicas e, de alguma forma, proteger ela do governo ucraniano. E, para isso, foram bombardeados alvos estratégicos, alvos militares, bases, centros de comando, etc., dentro do território ucraniano. Esse é o início do teatro de guerra. Mas antes que Putin fizesse isso, ele teve, algumas semanas atrás, uma reunião com o primeiro-ministro lá, o presidente chinês, Deng Xiaoping, para ver como é que a coisa ia tocar. E, na verdade, não há sanção econômica possível que faça o Putin recuar. Na verdade, o único país que pode fazer uma sanção econômica e quebrar cadeias produtivas mundo afora é a China. E o presidente ali vai ser uma guerra rápida com a Ucrânia, né? Eles já vão realmente montar ali um teatro de operações, vão aproveitar, eu acredito que nessa onda vão anexar a Crimeia, afinal de contas a Crimeia é um ponto estratégico de acesso ao Mar Negro, né? E dali para o oceano. Então, isso sempre foi um território de disputa, né, pela Rússia, e nunca conseguiu chegar lá exatamente porque não havia um pretexto para uma invasão. Mas agora há. Os Estados Unidos, né, está aí fazendo os discursos, mas a gente tem que entender, né, que o Ocidente, enquanto está preocupado com meninas, com as mulheres trans no esporte, com esse tipo de discurso completamente idiota, do outro lado tem uma turma que não pensa assim. Então essa é a realidade do mundo hoje. É o que foi o mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, um mundo polarizado entre duas ideologias, é um mundo polarizado entre duas formas de ver o próprio mundo. E não tem lugar para fraco. E o Putin já avisou, e é bom que todos entendam muito bem, que se alguém interferir nessa guerra regional que ele está começando a montar, nesse tabuleiro aí, as consequências vão ser desastrosas. E eu acho que é para se levar a sério. Afinal de contas, uma aliança da China com a Rússia transforma ali os dois países, eles têm a maior armada, né, e o maior exército do mundo. E difícil de enfrentar isso, principalmente pelo arsenal nuclear que eles detêm. Então, é muito bom que a diplomacia comece a agir com maturidade, que não, as tensões não piorem naquela região, porque um conflito desse a gente sabe até como começa, mas normalmente não sabe como termina. É muito ruim para todos os aspectos. O que se espera é que toda essa movimentação seja o mais rápido possível e dali por diante a coisa ocorra, vamos dizer, com mais inteligência, mais diplomacia, para que talvez seja a própria OTAN admita ali uma zona, vamos dizer assim, de desmilitarização internacional na fronteira dos países ali que compõem a região leste do continente, provavelmente, não impedindo talvez que participem esses países das comunidades, dos mercados comuns ali da estratégia econômica. Alguma coisa vai ter que ser desenhada, ou o temor maior, né, é que com a crise de popularidade do Biden nos Estados Unidos, que é a pior avaliação de todos os tempos de um governo no primeiro ano, que ele veja a guerra como um instrumento de aumento de sua popularidade, de união dos americanos, o que eu acho que não vai acontecer. E depois é diferente, né? Você está lutando contra um Iraque, você indo para um Afeganistão, é uma coisa. Não são superpotências. A Rússia é. Então a coisa é muito delicada, vamos ver como isso procede. Eu estou falando agora, mas o teatro de operações, a guerra está rolando, a gente não sabe. Eu não sei se eu terminar esse vídeo, alguém já jogou uma bomba com maior poder de destruição, algum artefato nuclear em algum lugar, mas vamos torcer para que o bom senso retome as relações internacionais. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.